Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5. O Evangelho segundo escreveu Mateus, São Mateus, capítulo 5. Vamos a partir do verso 1 até o verso de número 12. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre nossas vidas neste momento, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa guiar, ó Deus, todas as coisas neste momento. Que o Senhor, ó Deus, no poder, na presença do teu Santo Espírito, Senhor, possa dirigir todas as coisas, tudo o que for dito, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Para que tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações. Para que a tua palavra entre em nossas mentes e corações e transforme as nossas vidas. Senhor, tu és o Senhor da igreja. Nós somos teu povo, Senhor. Somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. De ti precisamos, ó Deus, de ti dependemos. Dependemos do teu Santo Espírito, Senhor, para nos instruir e nos guiar em todas as coisas pela tua palavra. Por isso te pedimos, ó Deus, envia o teu Espírito, Senhor. Aquele Espírito que inspirou essa palavra é o único que pode iluminá-la para que nós a compreendamos em nossas mentes, em nossas afeições, e que seja transformadora para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Porque somos fracos, pequenos, somos pecadores, ó Deus. E por nós mesmos nada podemos. Mas podemos por ti, Senhor, por Cristo Jesus. Pelo poder do teu Espírito, ó Deus. O Senhor pode abençoar todo o teu povo. Portanto, Senhor, abençoa-nos. Suplicamos, te pedimos humildemente, no nome de Cristo Jesus. Abençoa-nos. Abençoa-nos. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho segundo Mateus, conforme já temos visto, temos aprendido, o Evangelho foi escrito para mostrar
a vida e obra de Cristo. O autor tinha em vista, especialmente no contexto da sua época, aquelas pessoas, especialmente os judeus, os hebreus. E nós temos visto isso, porque começamos o capítulo 5, faz algum tempo, e aqui nesse trecho nós vemos um sermão, o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que foi pregado por Cristo. E Mateus, então o autor, afirma no verso 1 que Jesus subiu ao monte. Então, as pessoas que leriam naquela época o seu relato, com certeza ligariam lá ao Antigo Testamento, Moisés, monte, para que fossem compreendendo que Cristo era de fato o Messias, que havia sido prometido para salvar o povo de Deus. Então aqui, em Mateus capítulo 5, nós já falamos sobre o pregador. E Jesus vem na multidão, Jesus, Filho de Deus, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Vimos que Cristo é um pregador diferente dos escribas e fariseus aqui da época. O pregador pregava com autoridade, é o próprio Verbo de Deus. Temos o privilégio que as pessoas tiveram de ouvir Cristo pregando. Mas da última vez nós falamos também sobre o conteúdo deste sermão que se encontra em Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então nós comentamos que este sermão contém muitas verdades avassaladoras para nós. Cristo, em alguns trechos, por exemplo, expõe um pouco da lei. Em outros pontos ele fala de aspectos mais práticos, fala de como viver, como devemos viver. E nós comentamos que no Sermão do Monte nós encontramos o padrão então de Deus, o padrão de Cristo para a vida das pessoas, para a vida dos cristãos especialmente. E Cristo, quando ele pregou esse sermão, as multidões ficaram maravilhadas, como diz lá no finalzinho do capítulo 7. E você deve ler, nós devemos ler esse sermão com temor e tremor, e notar que a exigência de Deus, a exigência de Cristo nesse sermão é alta demais para que alcancemos. Ele diz, por exemplo, no verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, essa é a exigência. Sedes perfeitos. Como? Como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, essa é a exigência então, de Cristo, deste sermão. Nós já falamos que no dia do juízo, Deus mostrará a sua lei, já vai ser algo assustador. Mas mais assustador ainda é quando ele mostrar alguém que conseguiu vivê-la perfeitamente, que é Cristo Jesus, e julgar você de acordo com este padrão. Então, quando você lê o Sermão do Monte e meditar nele, você deve ter a mesma reação do profeta Isaías: ai de mim! Ai de mim! Nós falamos então já isso, também falamos da promessa de Deus, de que Ele faria uma nova aliança com o seu povo, Ele iria regenerar o seu povo, transformar eles em novas criaturas, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. E Deus diz: eu farei com que observem os meus mandamentos. É a promessa de Deus. Então nós temos que olhar o Sermão do Monte dessas duas maneiras. Realmente como algo muito alto para ser alcançado, padrão de Deus. E Deus não vai diminuir esse padrão. Deus é o mesmo, Deus não muda, não vai diminuir. As pessoas podem falar: não, mas para mim é isso, para mim é aquilo, não dá. Não. O padrão de Deus é o que está na Escritura. Deus não mudou. Mas por outro lado, você não deve viver em frustração apenas, porque Ele te chamou para você, Ele chamou você para obedecer a sua palavra, os 10 mandamentos, também o Sermão do Monte, todos os princípios contidos nas Escrituras práticos. Você foi chamado para obedecê-los. Você tem a promessa dele,
Você foi eleito para isso. Eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se não há santificação, se não há eleição, não há justificação, não há adoção, não há nenhuma das outras bênçãos. Então, a ideia é que você examine então a sua própria vida diante do Sermão da Montanha e veja o seu crescimento espiritual. E procure crescer espiritualmente. Mas o trecho que nós lemos agora, tudo isso que eu acabei de mencionar foi dito anteriormente. E agora o trecho que nós lemos, do verso 1 até o verso 12, ainda a guisa de introdução, nós encontramos as famosas bem-aventuranças. Famosas porque muitas pessoas escreveram ao longo da história sobre elas. E ainda hoje tem escrito, pregado, ensinado diferentes linhas de pensamento, diferentes ideias. E aqui nesse trecho, nós chamamos então de bem-aventuranças, nós temos aqui como que a introdução de Cristo para o seu Sermão do Monte, a primeira parte do Sermão da Montanha. São chamadas as bem-aventuranças. Então hoje o que nós gostaríamos de fazer é o seguinte: dar uma visão geral sobre o que significam as bem-aventuranças. E somente depois, conforme Deus nos permitir, explicando uma por uma o que ela significa. Então, hoje somente a visão geral aqui das bem-aventuranças. Então, vamos meditar um pouco sobre o que significa isso, que Cristo diz, bem-aventurados. Então, em primeiro lugar, note em nosso texto que o Evangelho, uma vida cristã, deve ser uma vida de alegria e de felicidade. Note em primeiro lugar isso. A vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de felicidade. O texto diz, bem-aventurados. E ele repete isso várias vezes, até o verso 11. Bem-aventurados, bem-aventurados. O que significa essa palavra? Então, a palavra no grego, a palavra makarios, vem da palavra makar, significa feliz, muito feliz. Significa essa palavra, simplesmente isso. Feliz. Então, muito felizes, melhor dizendo, são os pobres de espírito. São os mansos. São os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que são perseguidos, e assim por diante. Muito felizes. Felizes, essa palavra significa isso. No contexto dos gregos, essa palavra era usada para indicar uma felicidade. Os gregos usavam para indicar uma felicidade que pertencia somente aos deuses. Então, eles eram politeístas, queriam os deuses lá. Usavam essa palavra para falar da felicidade deles. Por quê? Porque essa palavra está associada ao entendimento de felicidade que não é de acordo com a circunstância. Não é causado por uma circunstância X ou Y, nem afetado por uma circunstância X ou Y. Então eles diziam, só os deuses então podem viver assim aqui, a gente só tem problemas e dificuldades, então essa felicidade não é nossa. Mais ou menos isso que os gregos pensavam. Mas Jesus usa essa palavra bem-aventurados, e Mateus, quando ele escreve, então, em grego, ele usa essa palavra. Feliz. É a mesma palavra utilizada muitas vezes no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento também para se referir a Deus. Então veja comigo, 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 1, verso 11. 1 Timóteo 1, verso 11, diz assim. 1 Timóteo 1, verso 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então ele diz, conforme o Evangelho da glória de Deus, Deus bem-aventurado que me foi confiado. Algumas traduções falam bem Deus bendito. Aqui, por exemplo, na King James é uma palavra só para indicar duas coisas. Blessed, abençoado, ou feliz. Tem o mesmo sentido. Às vezes a palavra abençoado no grego é diferente. Mas nesse caso de bem-aventurado, tanto aqui de 1 verso 11 é a mesma aqui de Mateus 5,
é a palavra feliz. Feliz. Muito feliz. Então veja, note que algo interessante. Cristo, nós temos aqui um sermão de Cristo na íntegra, foi registrado para nós, para o nosso privilégio, para o nosso deleite espiritual. Cristo, palavra de Deus encarnada, Ele pregando o sermão, na introdução do seu sermão, o interesse dele não é outro a não ser a felicidade do seu povo, dos seus discípulos, daqueles que estão ouvindo Ele. Sua, aqui, agora. Já parou para meditar nisso? Deus tem interesse na sua felicidade. Deus tem interesse na sua alegria. Esse é o interesse de Deus. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele criou para a sua glória, para que o homem contemplasse essa glória e em Deus ele fosse completo, feliz. E agora no Novo Testamento nós temos agora novas criações de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E por que Deus fez isso? Na sua vida, quando você estava no mundo, sem Deus no mundo, afastado das promessas, afastado de tudo, como diz o apóstolo, e aí Deus, no tempo, te chamou, transformou a sua vida, você foi justificado, regenerado, agora está num processo de santificação, como nós já dissemos. E por que Deus está fazendo isso? A resposta é que Ele tem interesse na sua felicidade. Tem interesse em você, na sua pessoa. Note que Cristo vai dizer que felizes e bem-aventurados não são aqueles que possuem algo, nem são aqueles que fazem algo, mas são aqueles que são algo. São o quê? São quem? Os pobres de espírito, os mansos, e assim por diante. Então, ser no reino de Deus é mais importante do que o ter ou fazer. Então, o interesse de Deus, o interesse de Cristo, dos seus discípulos, para todos aqueles que seguirão a Cristo, seguiriam a Cristo, estão seguindo a Cristo, ainda seguirão no futuro, Cristo, o interesse dele para as suas ovelhas, para o seu povo, é alegria, é felicidade. É felicidade. Então nós podemos afirmar que, na verdade, o verdadeiro cristianismo, se é que podemos colocar assim, o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã é uma vida de paz, alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz o apóstolo, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então essa é a vida que Deus deseja para você. Uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Felizes. Felizes são esses. Cristo está dizendo. Então, Cristo deu aqui princípios, leis, mandamentos, coisas dificílimas no próprio Sermão do Monte, em todos os seus ensinos. Nós achamos às vezes que o do Velho Testamento é difícil, mas o olhar de Cristo foi muito mais. E qual? O porquê? Por que isso? Qual o objetivo disso? O interesse dele é a sua alegria, é a sua felicidade. Você acredita nisso? Você crê nisso? Tem pessoas que pensam que a vida cristã é uma vida de ascetismo, de legalismo, que existem princípios e mandamentos e que nós devemos viver então de maneira cabisbaixa, triste, pelo resto da nossa vida, porque agora nós somos cristãos. A Bíblia não ensina isso. Leia a carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, e tantos outros trechos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Sempre, ele diz. Sempre. O apóstolo João, escrevendo sua epístola universal, ele diz: para que eu escrevi essas coisas? Para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa, ele diz. É para isso que eu escrevi. O apóstolo Paulo também diz, lá em Coríntios, não é para que nós tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas é para que a vossa alegria seja completa, ele diz. Então esse era o interesse também dos apóstolos,
na vida de todos aqueles que eles ensinavam, instruíam e pregavam. E esse é o interesse de Cristo. Bem-aventurados sois vós, se assim o fizerem, se assim cumprir. Vocês são então agora felizes. Felizes. Então o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro evangelho é uma vida de alegria, de felicidade. É para isso que Deus chamou você. Algumas pessoas podem pensar, não, mas espera aí, isso é só para a eternidade. Sim, na eternidade você vai ser eternamente feliz com Deus. Mas não é só para a eternidade. Você não vai ser pobre de espírito no céu. Você não vai chorar no céu. No céu você vai precisar ser pacificador. Você vai ser perseguido no céu. Jesus diz aqui no verso 12: exultai e alegrai-vos agora. Não é só quando chegar no céu, é agora. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Então ele está ordenando que você alegre-se e se exulte agora. Não é só na eternidade, é agora. Você crê nessa doutrina? Você acredita nisso? Você acha que Deus chamou você para viver como a sua vida cristã? Para viver como a sua vida com Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Quantas pessoas estão achando por aí que o evangelho não é algo complicado demais, é difícil demais? Paulo, seus princípios são, Cristo, Sermão da Montanha. A gente tem que suavizar, na verdade, o evangelho para as pessoas, para os jovens. Não temos que fazer isso. Nós já aprendemos isso, já dissemos isso inúmeras vezes. Mas o evangelho puro como ele é, esse evangelho puro, o objetivo dele é criar pessoas extremamente felizes, bem-aventurados. Não é lá para a eternidade, quando você é da eternidade apenas, mas é agora. A vida eterna é agora. É conhecer a Deus, é conhecer a Cristo. Essa é a vida eterna. Tudo bem, alguém pode dizer, tudo bem, mas espera aí, e as aflições, as lutas da vida cristã? Tem a tristeza segundo Deus? Sim. Tem um choro, a gente vai até falar que Cristo diz, bem-aventurados que choram. Eu vou falar sobre isso depois. Sim, é verdade. Mas nós podemos afirmar, com base tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a tristeza segundo Deus vai produzir o arrependimento para a vida. E a tristeza, a verdadeira tristeza, o quebrantamento por causa do pecado vai existir, deve existir sim, na vida do cristão, tem que existir. Porém, a tristeza pela tristeza não deve ser o sentimento dominante na vida do cristão. Não deve ser. O choro dura uma noite, mas a alegria deve vir pela manhã. O objetivo de Deus em quebrar você, e você ficar quebrantado pelo pecado, chorar por causa do pecado, ficar triste, é para que você entenda que ali naquele pecado realmente não há alegria, não há felicidade, mas que nele há. Ou seja, o objetivo dele é levar você então para mais perto dele, para que você então encontre felicidade. Você tem encontrado alguma alegria na sua vida cristã? Não estou dizendo que você vai viver todos os dias 100%, desde que você converteu até quando você chegar agora, sempre sorrindo, feliz nesse sentido. Claro que não. Não é isso. Temos as lutas e as aflições. Mas eu pergunto, há alguma alegria, há alguma felicidade na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Você consegue sentir algum prazer em Deus? Alguma alegria em Deus? Alguma felicidade, ainda que pequena, em Deus? Depois que você conheceu a Cristo? Depois que você conheceu o Evangelho? Se você nunca sentiu, não sente nenhuma alegria para com Deus, pode haver algum problema aí. Deus, na verdade, Ele exorta o seu povo, como já mencionamos no Antigo Testamento, e Ele exige que o seu povo sirva com alegria. É uma ordem de Deus. Não é uma escolha que você possa fazer. Não, você servir a Deus sempre triste, cabisbaixo. Aí a pergunta é, isso glorifica a Deus?
Isso glorifica a Deus? Então você vai, por exemplo, falar do Evangelho para alguém, e você vai falar, olha, essa é muito difícil, puxa vida, não aguento mais essa minha vida, é só perseguição, é só luta, é só aflição, é difícil. Você tem que crer no Evangelho, mas olha, eu vou te falar, puxa vida, algo... Eu não estou dizendo que não tem que esconder nada assim, tem que falar sim que é difícil, falar a verdade. Mas isso glorifica a Deus? Isso é um bom testemunho? É um bom testemunho? Ou, na verdade, o seu sentimento é o seguinte: bem, é difícil a vida cristã, tem muitas aflições, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Então, como se você estivesse falando para uma pessoa, olha, você tem problema na sua vida? Muitos? Sim. Quando você se tornar cristão, possivelmente esses problemas triplicarão, ou aumentarão muito mais, na verdade. O pessoal fala, mas não, espera aí, então eu não quero ser cristão, não quero ser uma mulher cristã, um homem cristão, não quero crer em Cristo por causa disso. Mas temos uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que você encontrará paz, alegria, felicidade, mas não nestas circunstâncias, não por causa delas, mas muitas vezes apesar delas. Você vai ser capaz de crer em Deus à medida que Ele aumentar a sua fé, a ponto de você poder descansar nele. Dizer, por exemplo, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ou seja, tudo ao contrário, tudo errado na minha vida, tudo errado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Pode o não cristão experimentar tal alegria? Pode? Não creio que possa, verdadeiramente não creio que possa. Aí você passa a perceber que a alegria então, do mundo, dos ímpios, dos não regenerados, é falsa, porque ela é ditada pela circunstância, por aquilo que está acontecendo, não por causa de alguém, não por causa de Deus, não por causa de Cristo, mas ele é arrebatado de um lado para o outro, e conforme a circunstância, ele está feliz ou não está feliz. Mas Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esta então é a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. É uma vida de alegria. Bem-aventurados, felizes. Esse é o significado da palavra, muito feliz. São todos vocês que servem a Deus, obedecem a Deus, passam aqui, por isso aqui, as bem-aventuranças. Espera-se que todos os verdadeiros cristãos vão passar por essas todas as bem-aventuranças. Não é uma nem outra, por todas, conforme nós veremos. Mas bem-aventurados sois vós, felizes. Então veja, pare e medite sobre isso. Deus, Cristo, Ele tem interesse na sua felicidade. Ele está me ordenando algo muito difícil. Mas por quê? Lembra do Velho Testamento? Para o teu bem eu ordenei todas essas coisas. Para o teu bem. Para que você seja completo em Deus, feliz em Deus. Medite sobre isso. Encontre felicidade em Deus. Porque esse é o interesse de Deus. Felicidade do seu povo, alegria do seu povo. Porém, em segundo lugar, nós temos aqui uma outra coisa aqui nas bem-aventuranças. Nós acabamos de dizer que o interesse de Deus, o interesse de Cristo, é a bem-aventurança do seu povo, a felicidade do seu povo. Porém, não é como o mundo coloca. Então, antes de dizer no que consiste a bem-aventurança em si, veja primeiro
no que ela não consiste. Não é uma bem-aventurança, não é uma felicidade segundo o mundo. Você presta bastante atenção nos versículos que nós lemos, está completamente ao contrário. Dá para pensar nisso? Está ao contrário, não está? As bem-aventuranças. Ao contrário, quando você olha para o mundo. E aquilo que o mundo coloca para você de felicidade, como padrão de felicidade, está ao contrário. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não, mas espera aí. O mundo está dizendo que eu devo lutar, que eu devo fazer muitas coisas para ser rico, na verdade. Nós vamos explicar depois. Aqui não é riqueza no sentido financeiro, pobreza no sentido financeiro que ele está dizendo. Mas é estranho a pessoa olhar que pobre, como pobre é feliz. Isso que eu estou querendo dizer. Existe uma contrariedade aqui nessa palavra. Pobre, manso, perseguido. A pessoa vai ler isso aqui e fala, mas espera aí, como que eu vou ser feliz assim? Como eu serei feliz assim? Por que as pessoas pensam assim? Porque o reino de Deus não é deste mundo. O que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então essa bem-aventurança não está, ou não é, ou não consiste na mesma felicidade que o mundo está ensinando e pregando por aí. Não é a mesma coisa, é completamente diferente. É o extremo oposto, na verdade. Talvez você já tenha pensado o seguinte, na sua vida, enquanto pessoa mesmo, ou até mesmo enquanto cristãos. Puxa, se eu pudesse ter isso ou aquilo, eu seria mais feliz neste mundo. Se eu pudesse fazer isso, fazer aquilo outro. Se eu pudesse ganhar na loteria, já pensou? Puxa, eu seria feliz, eu ia fazer tanta coisa. Eu poderia ter tanto dinheiro, eu poderia experimentar tantas coisas. Aí eu ia ser feliz, mas eu não sou feliz porque eu não ganhei na loteria ainda. Mas quando eu ganhar, eu vou ser. Quando eu obter esse ou aquele outro bem, isso ou aquilo, ou aquela carreira profissional, aí eu vou ser feliz. Mas a Bíblia fala de um homem que fez isso. Veja comigo, no Antigo Testamento, depois do livro de Salmos, temos Provérbios, nós temos Eclesiastes. Veja comigo, capítulo 2. Salomão. Então note, quem foi Salomão, filho de Davi? Ele foi aquela pessoa que teve tudo que uma pessoa pode ter nessa vida, em termos de prazeres dessa vida. Então a Escritura foi deixada para nós como exemplo. Então vamos dizer que você, enquanto ser humano, conseguisse ter o que você quisesse na vida, o que você quisesse, em termos de bens, em termos de prazer, o que você quisesse, as coisas deste mundo. Se você pudesse isso, qual seria o resultado final? Teria felicidade? Veja o que ele diz, Eclesiastes 2, verso 1. Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso eu disse, está doido? E da alegria, de que me serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regiando, porém, o meu coração com sabedoria. E entregar a minha loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Então, tudo que os homens fizeram de bom, é isso que eu queria experimentar. Verso 4. Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Olha quanta coisa ele fez. Verso 5. Fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mas que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros dos reis, das províncias. Provei-me de cantores e cantores, das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e toda espécie.
fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. E tinha tudo. Verso 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Verso 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tá aí a pessoa, fez tudo. Diplomas, sabedoria, tinha tudo. Dinheiro, riqueza, tudo. Mulheres, qualquer uma que ele quisesse. Tudo. Propriedades, tudo. Muito mais do que qualquer pessoa que havia existido antes dele. Inclusive até hoje é considerado o homem mais sábio que já existiu. Talvez o mais rico, no sentido aqui da Escritura. E ele diz o quê? Tudo é vaidade. E essa palavra significa mais ou menos o seguinte: é correr atrás do vento. O que você ganha atrás do vento? Vaidade. Então, você pode pensar: se eu tiver isso, se eu tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. Isso o mundo está dizendo para você. Não é isso? Na televisão, nos comerciais, hoje mais na internet. É isso. Faça aquilo outro. E você vai encontrar a bem-aventurança, a felicidade. Na Bíblia, um homem, Deus deu para ele uma possibilidade de experimentar tudo o que ele poderia em sua época. Ele diz: tudo é vaidade. Não vale nada. Veja, você possui um corpo, mas você possui também uma alma. Como essas coisas materiais podem suprir algo espiritual? Não podem, na verdade. Existe um prazer transitório do pecado, sim, mas não é a felicidade de Deus. Não é, na verdade, a verdadeira felicidade, que só está em Deus. Então veja, bem-aventurança, a verdadeira bem-aventurança não consiste, então, na abundância dos bens de uma pessoa, na abundância da sabedoria de uma pessoa, ou de qualquer coisa que seja que ele pode obter nesta vida. Não é isso que diz a Escritura. Os irmãos lembram daquele homem que Cristo relata, uma das parábolas, que ele fez lá celeiros grandes, destruiu, fez outros celeiros maiores ainda. E Jesus chama aquele homem de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que será? O que você tem preparado? Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, disse o nosso Senhor. A bem-aventurança, a verdadeira felicidade, então, não consiste de maneira alguma nas coisas deste mundo. O Senhor Jesus vai falar sobre isso aqui ainda no Sermão da Montanha. O vosso Pai bem sabe das coisas que você precisa, sim. Sim, precisa de comer, precisa vestir, precisa ter um lar, precisa prover para a sua família, você precisa sim dessas coisas. Mas não é nela que deve estar o seu coração. Não são nessas coisas que deve estar o seu coração. Ele vai dizer lá na frente: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a bem-aventurança, de acordo com o que o nosso Senhor Jesus está dizendo, não consiste nas coisas deste mundo. Não consiste no padrão que o mundo estabeleceu. Essa sociedade sem Deus estabeleceu. Não consiste nisso. E você tem pensado, meditado sobre isso? Quando você se sentir tentado a isso, vá lá no Salmo 73 e medite um pouco sobre aquele salmo. A inveja dos ímpios, o ímpio prospera. O salmista diz: quase me resvalaram os pés, porque eu invejava o ímpio.
E ele vai dizer lá qual é o fim do ímpio. Qual é o fim do ímpio? Inveja é querer estar no lugar da outra pessoa. Você realmente gostaria de estar no lugar da pessoa mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, do homem, da mulher mais poderosa do mundo? Você gostaria de estar? Então você tem que pensar, como acabamos de ler em Colossenses, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas eternas. E medite se você gostaria de estar no lugar daquela pessoa no dia do juízo. Você gostaria de estar no lugar dele? No lugar desse ímpio que prosperou, que enriqueceu? Você gostaria de estar no lugar daquela pessoa nesse dia? Você estiver, você vai ouvir: louco, e a tua alma? O que você preparou? Louco? Loucos, então, são aqueles que procuram felicidade nas coisas deste mundo, procurar suprir, então, sua alma, sua sede de alegria, sede de felicidade que você tem, todos nós temos, com coisas que não podem fazer. Não podem. Então Deus, Cristo, está interessado na sua bem-aventurança, na sua felicidade. Mas ela não consiste nessas coisas. Não consiste. Você tem achado que sim? Muitas vezes Deus então vai fazer com que nós entendamos que não. Muitas vezes Deus vai operar na sua vida para mostrar isso para você, na prática, como Ele fez com Paulo. Paulo teve abundância, ele diz, muitas vezes, outras vezes não. E ele diz: aprendi a viver em toda e qualquer situação. Mas ruimmente, ele diz. Então ele diz: alegrai-vos. Não é estranho? Ele está preso ali na prisão da qual ele escreveu essa carta. As outras pessoas, outros cristãos nas igrejas, não presos como ele estava, em vez de eles consolarem Paulo, é Paulo que consola. Ele diz: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos. Ele preso: alegrai-vos. E ele sofrendo açoite, naufrágio, fome, não diz: alegrai-vos. Era essa a fala dele. Essa era a fala de Paulo. Mas então no que consiste, em terceiro lugar, então, essa bem-aventurança? Então Cristo diz aqui, no verso 3, até o verso 12 que nós lemos, e nós aprendemos a seguinte doutrina: que a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade, segundo Cristo, segundo Deus, segundo o reino de Deus, ela consiste na reversão, na contrariedade do mundo. Alguém já disse, por exemplo, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o reino de Deus está de ponta cabeça, está ao contrário em relação ao mundo. Veja bem essa lista aqui de pessoas que ele vai descrever: bem-aventurados os pobres, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Qualquer pessoa que não entende o Evangelho e lê isso aqui, ele vai dizer assim: eu não vejo nada mais que uma lista de perdedores aqui. Uma lista de perdedores. Quem são essas pessoas aqui? Pobres? Mansos? Não, espera aí. Eu preciso de riqueza. Como assim, manso? Você tem que dominar sobre as pessoas, vencê-las, ganhá-las. Manso? Como assim? Chorar? Os que choram são felizes? Como assim? O que é isso? O que isso quer dizer? Eu que não quero isso para a minha vida. Esse é o pensamento do ímpio. Mas veja que na doutrina de Cristo, a verdadeira felicidade encontra-se nisso. Em negar-se a si mesmo. Em despojar-se do velho homem. Paulo vai dizer que esse mundo, a aparência do mundo, ele diz, passa. A aparência do mundo passa, diz lá em 1 Coríntios. Ou seja, tudo que você está vendo aqui neste mundo é apenas aparente. É apenas aparente. E passa. O mundo, a concupiscência deste mundo, tudo isso passa. A soberba da vida, diz o apóstolo, tudo isso passa. Mas os valores espirituais, ou como Cristo diz, aquele que cumpre a palavra de Deus, esse vai permanecer para sempre. As coisas passam.
todas as coisas que você está vendo neste mundo, elas passarão. O mundo é aparente. Então Cristo vai trazer para você, vai trazer para nós, vai trazer para os seus discípulos, para aqueles que ouviram aqui esse sermão, uma pregação completamente revolucionária. Os judeus estavam esperando o Messias lá que descesse do céu, sentado num trono, destruindo todos os romanos e assim por diante, fazendo uma grande revolução. E Cristo vem, nasce numa manjedoura. Ele diz que Ele é o Senhor, Ele é o Messias mesmo. E Ele chega então para aquela multidão e diz: olha, muito feliz, ou muito felizes são todos vocês aqui, ó, que forem pobres de espírito, forem mansos, forem perseguidos, e assim por diante. Vocês são aqueles que são verdadeiramente felizes. Já pensou as pessoas ouvindo isso aqui? Os fariseus daquela época, os escribas, os religiosos daquela época. Esse homem está louco. Como assim? Como pode isso? Mas este é o reino de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho da contrariedade. O Evangelho contraria você. Você nunca se sentiu contrariado pelo Evangelho? Você nunca se sentiu tem alguma coisa errada com você? Lembra do jovem rico? No Cristo, ele vai até Cristo: o que farei para dar a vida eterna? Cristo fala dos mandamentos, todos os mandamentos. Perdão, a segunda tábua, dos mandamentos. Ele fala: eu tenho observado tudo, todos os mandamentos. Todos eles. Tinha quebrado o primeiro já, né? Idólatra, suas riquezas, dinheiro. Mas ele falou: eu observo todos os mandamentos. E Cristo então, olhando para ele, a Bíblia diz que ele o amou e disse: uma coisa te falta. Lave o seu Deus. Uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Lave o seu Deus. Me siga. E aí uma versão, não lembro se é a nossa ou outra que eu li, diz assim: e aquele jovem contrariado por esta palavra. Contrariado. Ele foi contrariado por Cristo. Você já foi contrariado por Cristo? Você já foi contrariado? Cristo chegou para você: olha, está vendo isso que você faz aqui na sua vida? Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Eu sou o Senhor agora, então eu não quero isso aqui na sua vida. Abandone este pecado, abandone essa prática, abandone esse estilo de vida. São as bem-aventuranças. É uma contrariedade. Ele vem para confrontar as pessoas aqui, vem confrontar você aqui hoje, nós, todos aqueles que lerem a sua palavra. Não, você deseja vencer nessa vida, você deseja ter um grande padrão de vida elevado, cada vez melhor. Cristo diz para você: bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados, diz Jesus, são aqueles que são bem-sucedidos neste mundo, para este mundo, para essa vida? Não. Cristo não diz isso. Bem-aventurados são os mansos, ele diz. Então existe uma grande contrariedade. Então existe uma grande diferença. Deus enxerga as nossas vidas, a vida das pessoas, não como o mundo enxerga. Os irmãos lembram das cartas escritas lá no Apocalipse para as igrejas, 7 igrejas? Tem uma das igrejas que Cristo fala para elas: olha, conheço a tua luta, a tua dificuldade, conheço. Diz para todas as igrejas. Mas para uma ele fala: eu conheço a tua pobreza. Eu conheço. Mas tu és rico. Ele diz: tu és rico. Você é rico aos olhos de Deus? Ou diante dos homens? Ou melhor dizendo, você tem o desejo de ser rico diante de Deus? Ou rico diante dos homens? Qual é o objetivo da sua vida? Podemos afirmar que a felicidade ou a bem-aventurança do verdadeiro cristão tem aqui 2 aspectos. Existe um aspecto que todos os cristãos já estão completamente abençoados, plenamente abençoados, já todos, aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que foram predestinados, eles eleitos,
Efésios capítulo 1 diz que já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Pare e pense um pouco. O que significa isso? Paulo vai descrever alguma dessas bênçãos lá no Efésios 1. A adoção, ele vai falar, a predestinação, a eleição, a santificação, a redenção. Tudo em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, ele diz, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Não falta nem uma. É isso que Paulo diz, todas. Uma outra tradução diz, toda a sorte de bênçãos. Ou seja, qualquer bênção que possa haver em Deus ou em Cristo, que Ele possa te dar, já é sua em Cristo Jesus, se você crer. Tanto que no capítulo seguinte, ele vai dizer no verso 6 o seguinte, que Deus, estávamos mortos deles de pecados, não é isso? E no verso 6 ele vai dizer que agora Deus nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Entendeu? Você está assentado no plano de Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você está assentado com Cristo já. Aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele já predestinou, justificou, chamou e já glorificou você. Tudo no passado, você foi glorificado. Então, nesse sentido, você é bem-aventurado já. Consegue entender o que significa isso? Você já é bem-aventurado nesse sentido. Então, muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã e não meditamos nisso, no sentido do Evangelho e o que significa ser abençoado em Cristo Jesus. Mas nesse aspecto você já é abençoado em Cristo Jesus. E nós falhamos em entender isso, muitas vezes, porque não meditamos no Evangelho com a frequência que deveríamos ou com a profundidade que nós deveríamos. Mas aqui, Cristo está falando de outros aspectos. Cristo está falando, então, de como você vai fazer agora. Como que você vai viver? Como você vai viver diante disso? Dessa verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você pode falar, mas isso é muito difícil de fazer. Nós veremos depois o significado com mais calma. E realmente é difícil, é impossível, na verdade, ser pobre de espírito para um ser humano. É impossível. A não ser pela graça de Deus. A não ser pela graça de Deus. Mas você tem sido alcançado pela graça de Deus, agora é possível. É possível. Você acha que não é possível? Por exemplo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles vai o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, emitindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você consegue se exultar de alegria? Quando você for perseguido, injuriado, quando mentirem, falaram mal de você, você consegue se alegrar, exultar desse jeito aqui? Será que você consegue? Você é chamado para fazer isso. Os irmãos lembram dos discípulos no livro de Atos, dos apóstolos? Lembram? Cristo fez uma promessa para eles lá no Evangelho de João. Seguinte promessa. Capítulo 16, Evangelho de João. Verso 20. Diz assim, na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, os discípulos. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará.
Ninguém. E aí você vê depois os discípulos no livro de Atos, os apóstolos, eles são perseguidos. E certa vez, sendo açoitados, eles estavam exultando de alegria por se haverem achado dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Entendeu isso? Veja bem, ser açoitado, injuriado, mentiram contra eles, falaram tantas coisas. E o texto diz que eles se alegraram. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Cristo diz, ninguém. Então, na sua vida você passa por esses momentos aqui de João, que a tristeza, com dores de parto muitas vezes, tristeza, você passa por lutas, dificuldades. Você talvez pode estar passando hoje aí por lutas, grandes dificuldades, grandes tristezas, aflições mesmo. Mas Cristo diz, ainda outra vez, você me verá, você vai experimentar de Cristo, e você se alegrará, e essa alegria ninguém poderá tirar. Lembra do salmista? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Louva ao Senhor, alegre-se em Deus, alegre-se no Senhor. Eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei. Então veja, o fato de você estar abençoado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, como Paulo diz, deveria fazer-nos meditar na bem-aventurança, então, que é servirmos a Cristo, servirmos a Deus, negando-nos a nós mesmos, como seus contrariando-nos a nós mesmos, como diz aqui as bem-aventuranças. Para pensar um pouquinho. Assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O que significa isso? O puritano uma vez disse o seguinte: imagine que por um momento fosse dado para você o seguinte privilégio. Se Deus pudesse, se Deus fizesse isso, o seguinte privilégio: você, diante dos seus olhos, Deus abrir para você um mundo espiritual, e você puder ver todos os santos do passado e dos nossos dias também, que já faleceram, todos os anjos, todos os santos, e você vê a situação deles agora lá no céu de bem-aventurança diante de Deus e diante de Cristo, e você olhar para aquilo e falar: é isso que eu tenho em Cristo Jesus? É isso aí que está reservado para mim? É isso aí? É isso aí mesmo? Aí a pergunta é: como você viveria a sua vida de agora em diante, após contemplar tudo isso? Você ia ver que, na verdade, entender as palavras de Cristo, que, na verdade, realmente, esses são os bem-aventurados. Aqueles que viveram assim. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que sofreram, aqueles que choraram. São estes os bem-aventurados. Então veja, na prática, você deseja ser feliz? Não estou falando nem ainda da eternidade, estou falando daqui mesmo, nessa vida. Você deseja felicidade, alegria? Deseja? Você deseja? Qual ser humano que não deseja em sã consciência? Todos nós desejamos. Quanto ser humano? Todos desejam. E o Evangelho te proporciona isso. Cristo te proporciona isso. Felicidade. Porém, não como o mundo a dá. Cristo diz: eis que a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Diferente. E essa é a verdadeira. Então, enquanto todos aqueles que buscam a felicidade nesta vida estiverem atrás de todas as coisas deste mundo para satisfazer a sua alma, eles jamais serão satisfeitos. Jamais. Jamais. Mas somente aqueles que encontram Deus verdadeiramente, encontram o Evangelho, encontram a Cristo verdadeiramente. Somente esses mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados sois todos estes. Bem-aventurados. Medite um pouco sobre isso. Pense um pouquinho.
Você tem experimentado uma vida de alegria e felicidade? Diante de Deus, com Deus? Você foi chamado para isso. Então, não importa a circunstância. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando que vai ser sempre essa alegria e felicidade sempre. Não é isso. Mas é para isso sim que o cristão foi chamado. Pensa um pouco na vida de Cristo. Eu já comentei então que o Sermão do Monte é a vida de Cristo. Cristo viveu isso aqui. Então ele foi todas essas bem-aventuranças. Cristo foi todas elas. Nesse sentido. E a pergunta é, a vida dele foi uma vida de alegria e felicidade? Isaías diz que ele era homem de dor e sabia que era sofrer. Mas a mesma palavra aqui, Macarius, é aplicada a Cristo em 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 15, 1 Timóteo 6,15. O apóstolo diz o seguinte: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é o bem-aventurado. Cristo. Talvez alguém diga, na eternidade, lá agora ele é bem-aventurado, mas ele não era aqui na terra? Ele disse várias vezes, meu prazer é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A Escritura afirma que os Salmos, depois em Hebreus, pegando o mesmo Salmo, fala que Cristo diz o seguinte, a respeito de Cristo, que ele foi ungido com óleo de alegria, muito mais do que seus companheiros. Cristo foi ungido com óleo de alegria. Então você foi chamado para ser imitador de Cristo, para viver como Cristo. Isso significa ser cristão. Imitador de Cristo, negar-se a si mesmo. Mas à medida que você assim o faz, você encontra a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. É isso que o Evangelho nos ensina. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito do plano de redenção? Efésios 1, plano de redenção, da eternidade. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Não é isso? O louvor, ele fala 3 vezes, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. E você foi criado para contemplar essa glória. Então o que Deus deseja é restaurar aqueles que pecaram, que caíram, para serem trazidos para si e nele contemplar então a glória de Deus. E isso é concomitante com a sua eterna alegria e felicidade, mesmo aqui, antes de adentrar a eternidade. Então são bem-aventurados todos estes que vivem assim. São bem-aventurados todos aqueles que são imitadores de Cristo. São bem-aventurados aqueles que são pobres de espíritos, os que choram, os mansos. Aí está, diz o Senhor Jesus, a verdadeira felicidade. Está em andar com Deus, em conhecer a Deus, em obedecê-lo, mesmo que isso me custe abrir mão de muitas coisas dessa vida, deste mundo. Você deve abrir mão delas porque elas não te trazem felicidade, não te trazem alegria. Então o objetivo de Deus em dizer assim, olha, obedeça a minha palavra, os meus mandamentos, a minha lei, o Sermão do Monte, ou os outros princípios que Paulo coloca, o desejo de Deus é, seja o mais feliz que você puder nesta vida. Como, Senhor? A resposta dele é, amando-me cada vez mais. E aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então o interesse de Deus na sua vida, o interesse de Cristo é este. É a sua felicidade, é a sua alegria pelo Evangelho de Cristo. Entenda isso então. Deus não chamou você para viver o Evangelho, uma vida de ascetismo, legalismo, uma vida moribunda, sei lá o que for. Não, não é isso. Deus chamou você para refletir a glória dele, para você imitar a Cristo Jesus,
para que você seja transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Deus chamou você para você ser alegre, feliz, nessa vida mesmo, já. E à medida que você cresce em Deus, na graça e no conhecimento de Cristo, à medida que você mortifica seus pecados, é isso que você vai acabar encontrando. Alegria em Deus, felicidade em Deus. Então fale isso para você mesmo, pregue para a sua alma. Minha alma, por que o pecado? Por que você deseja pecar? Por quê? Acha que é possível tirar a felicidade do pecado? É possível tirar a vida do veneno? É possível fazer isso? Você não pode fazer. Então, aquele que peca contra Cristo, diz a Bíblia, viola a sua própria alma. Diz lá em Provérbios 8, sua própria alma. A bem-aventurança está em servir a Cristo, está em amar a Cristo. Irmãos, então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você entenda isso, medite sobre isso. Procure a verdadeira alegria e felicidade em Deus, em Cristo Jesus. Você não vai conseguir vencer o pecado na sua vida sem estar ou sem encontrar satisfação em Deus. Você encontra satisfação em Deus e o pecado para você agora se torna algo ruim, algo deplorável, abominável, algo nojento para você. Para isso que Deus nos chama, para sermos imitadores de Cristo, para sermos bem-aventurados nesta vida, porém, de maneira completamente diferente do mundo. Então, que você encontre alegria e felicidade em Cristo Jesus, que você conheça mais a Deus e entenda qual é a vida de alegria, de paz, de bem-aventurança que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para você hoje. Você compreenda isso, medite sobre isso. Você então confesse seus pecados diante de Deus. Confesse a sua tristeza, que muitas vezes não é legítima diante de Deus. Não é correto você estar triste diante de Deus. Muitas vezes não é. Um pai, você acha que não fica ofendido? Você dá tudo o melhor para aquele filho, ele ainda continua triste e chorando. Não, Deus não deseja isso para você, para nossas vidas. Deseja que você olhe para essas bênçãos espirituais que você já tem, você medite nelas, contemple elas, e você se alegre em Deus. É uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Amém. Meus irmãos, coloquem de pé. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu santo Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor com que o Senhor nos amou. E de não apenas, ó Deus, perdoar os nossos pecados, ó Deus, mas além disso ainda imputar em nós a justiça de Cristo. E não apenas isto, ó Deus, mas fazer de nós novas criaturas. E não apenas isso, ó Deus, mas nos redimir. Não apenas isso, ó Deus, mas nos adotarmos na Tua família, Senhor. Chamarmos de filhos, ó Deus, Teus, os quais o Senhor quer o bem. Ó Senhor, que grande privilégio, ó Deus. Que grande privilégio, Senhor. Fazer parte do Teu povo, fazer parte de Ti, fazer parte dos Teus eternos planos, ó Deus. Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros. Perdoa, Senhor, nossas falhas em contemplarmos, ó Deus, a grandeza deste Evangelho, Senhor. A maravilha, Senhor, deste Evangelho. Meu Deus, perdoa o nosso pecado, Senhor.
porque temos andado muitas vezes tristes, cabisbaixos, ó Deus, diante de tão grandes bênçãos que o Senhor já nos deu, Senhor. Bênçãos que não são para se comparar com as coisas deste mundo, ó Deus, mas eternas em Cristo Jesus, eternas, ó Deus. E nós ainda vivemos tristes e cabisbaixos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Tamanha é a nossa ignorância, Senhor. Tamanho é o nosso pecado, Senhor. O Senhor nos deu tudo em Cristo Jesus. Tudo. Todas as bênçãos espirituais, ó Deus. Para que nós vivamos uma vida de alegria, Senhor. Deleite, prazer em Ti, ó Deus. Vidas alegres, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome. Nós somos chamados para isso, Senhor. Bem-aventurado é o Teu povo, Senhor, a quem Tu chamaste. Senhor, portanto, ajuda-nos para que entendamos mais o Teu Evangelho e para que nós paremos, ó Deus, apenas de arranhar a superfície do Evangelho, Senhor, mas que nós mergulhemos no Teu Evangelho, Senhor, e a nosso viver diário seja transformado, ó Deus. Transformado, Senhor, por Ti e pela Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos, alegra os nossos corações, fortalece os nossos corações, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem feito é para o bem do Teu povo. Todas as coisas, as aflições, as lutas, os problemas, todos que nos sobrevêm, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, são como dores, ó Deus, como lemos de parto muitas vezes, mas o objetivo de Deus é nos trazer alegria que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, Senhor. É isso que queremos, ó Deus. Concede a nós essa alegria, Senhor, perene, duradoura, Senhor, em nossas vidas. Alegria, Senhor, para que testemunhemos o Teu Evangelho com poder, com eficácia, Senhor. Ó Deus, não uma alegria falsa, não uma alegria que é medida, Senhor, pelas nossas circunstâncias, Senhor, pelos nossos problemas e dificuldades, mas por Ti, ó Deus, pelas Tuas promessas, pelo Teu Evangelho, por Cristo Jesus, ó Deus. Ó Senhor, é isso que queremos, ó Deus. Paz, amor e alegria no Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que nós desejamos. Este é o reino de Deus, é o reino da bem-aventurança, Senhor. Concede-nos, ó Deus, essa alegria. Não é uma alegria, Senhor, como vemos na Tua Palavra, teórica apenas, um conceito apenas, mas nós vemos que os discípulos se alegraram por se acharem dignos de sofrerem por afronta, sofrer afronta por causa do Teu nome, Senhor Jesus. Eles se alegraram verdadeiramente, ó Deus. Não é um conceito abstrato, não é uma ideia, é a alegria genuína, verdadeira, Senhor. E é dela que nós queremos, precisamos, ó Deus. Dela nós precisamos, alegria genuína, verdadeira em Ti, ó Deus, para que cumpramos os Teus mandamentos, cumpramos a Tua ordem que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor, sempre, alegrai-vos. Sim, ó Deus, esta é a Tua vontade, Senhor. Este, ó Deus, é o Teu plano, Senhor, e o Senhor será glorificado, Senhor, quando nós formos capazes de bendizer o Teu nome, como diz Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que todas essas coisas falhem, todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. A minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele irá me tomar pela mão direita e me guiará com seu conselho eterno e me receberá a glória. Oh, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois todos aqueles, são todos aqueles que são chamados por Deus para viver a vida de Deus no Evangelho. Ó Deus, faz resplandecer sobre nós, ó Deus, a luz do Teu rosto. Cristo possa viver em nós, ó Deus. Cristo, ó Deus, possa viver em nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa produzir alegria, o óleo de alegria do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas alegres,
exultantes, ó Deus. Quando perguntarem a razão da nossa alegria, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Abrir mão de todas as coisas considero como refúgio para ganhar Cristo, para conseguir Cristo. Vendi a minha propriedade de grande valor, como diz a parábola, para obter aquela grande pedra preciosa que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Minha alma, onde pensas encontrar felicidade? Onde? Alegria, prazer. Onde? Onde? A não ser em Cristo Jesus. Somente nele há paz, descanso para as nossas almas. Nenhum outro pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Minha alma, busca o Senhor. Por que está batido dentro de mim? Espera no Senhor. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Senhor, concede-nos da tua alegria, Senhor, porque ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus, abençoa, pois, o teu povo, Senhor. Concede alegria aos corações, aos nossos corações, para que tu mesmo, ó Deus, seja glorificado, Senhor, em todas as coisas. Meu Deus, abençoa todos nós, Senhor. Abençoa, Deus, todos que irão aos seus lares, eu possa proteger a todos, ó Deus. Abençoa o momento de comunhão, o alimento do qual desfrutaremos, por tua vontade, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, na semana, para que tenhamos vida de alegria, Senhor, tua presença. Cada dia, Senhor, cada momento. Possamos aproveitar cada momento com o Senhor. Abençoa-nos nessa semana, Senhor, para que isso possamos experimentar, Senhor. Senhor, ajuda-nos. Abençoa-nos. Nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.